Olá, está começando o podcast Comande Sua Vida. Eu sou Vanessa Sander, psicóloga consteladora. Meu objetivo aqui é abordar a psicologia de uma forma dinâmica, compartilhando conteúdos, reflexões que ajudam alguns dos meus clientes e que podem ajudar você também nesse processo de individuação, de amadurecimento pessoal. E se você gosta do conteúdo, lembre de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. O tema de hoje é: como que a gente impõe respeito sendo uma pessoa introvertida? Vamos olhar aqui juntos algumas estratégias que podem funcionar de forma silenciosa e respeitosa. Bom, quando a gente está numa festa ou em reuniões familiares, salas de aula, de repente, a gente percebe rapidamente os extrovertidos. Eles ocupam toda a sala, não é mesmo? Enfim, cada pessoa tem as suas características e se a gente exercitar um olhar sem julgamento, um olhar de contemplação para nós mesmos, para os outros também, claro, a gente pode ser mais justo com nossas qualidades. Por que eu estou falando qualidades? Porque ser introvertido, ser quieto, não vejo particularmente como uma coisa ruim. Então, defeitos todos nós temos, né? E o que é importante sempre, eu ressalto, é a nossa disposição para aprimorar o que a gente tem de melhor. Então, se existe uma característica pessoal minha que não afeta os outros, que não causa mal para ninguém, ela nem deveria ser considerada como algo ruim. Mas eu vejo muito no consultório ótimas pessoas se comparando com filmes e que entraram nesse campo do julgamento e desqualificam características suas porque estão se comparando. Então, às vezes até filmes, a própria cultura instiga as pessoas, né, onde que as pessoas quietas são retratadas ou vistas como fracas ou não potentes. E eles, na verdade, muitas vezes são falados como intimidados ou menosprezados nas conversas, nos bate-papos. Mas aqui tem uma coisa, que a verdade é que tem muitas vantagens de ser uma pessoa quieta, introvertida e aprender a explorar suas melhores potencialidades sem precisar se tornar algo que não é, eu acho bem válido. E se você entende o poder que você exerce, você pode aproveitar ele e usar também para se destacar. Então, aqui tem algumas coisas que você pode fazer para impor respeito, mesmo sendo uma pessoa introvertida, uma pessoa quieta. E aí a gente começa com uma característica, uma vantagem que é a não reatividade. Então, alguns estudos apontam que pessoas quietas têm uma melhor autorregulação emocional, o que as torna mais resilientes do que qualquer outra pessoa. E não é de admirar por quê, não é? Dificilmente uma pessoa quieta ela vai ser reativa, então isso dá uma vantagem de lidar com situações sob pressão e não ampliar uma situação já crítica desnecessariamente. Pessoas quietas sabem observar de perto as pessoas ao fundo e compreender com mais facilidade a dinâmica das relações, os ganhos que as pessoas têm com cada ação. Então, por exemplo, uma pessoa quieta responderá mais facilmente ou naturalmente à indignação de um colega com tranquilidade. E por causa do seu comportamento calmo, eles podem oferecer uma resposta perfeita, adequada, assertiva, muitas vezes para alguém que tenta desrespeitá-los. Então, esse tipo de personagem é algo com o qual todos estamos familiarizados, né? Nos filmes, as pessoas quietas costumam ser usadas para retratar o protagonista quieto que não comove com nenhuma ameaça. E por causa da sua natureza não reativa, essas pessoas acabam ganhando, a longo prazo, mais respeito entre os seus pares. E se você é um introvertido, você sabe do que eu estou falando.
redirecionando o elogio. Então, às vezes, receber um elogio pode ser algo constrangedor, ou a atenção fica para mim. Então, lembre que às vezes algumas estratégias simples podem fazer com que você fique mais confortável com isso. Então, recebendo um elogio, a gente pode agradecer um elogio, mas se é uma atividade às vezes que envolve a minha equipe ou outras pessoas, eu posso simplesmente redirecionar esse elogio, ou seja, compartilhar com as pessoas que estão à minha volta, tendo a certeza de que elas participaram desse projeto também, me ajudaram, dando os nomes dessas pessoas. E isso mostra uma força também silenciosa e até um não direcionamento do ego. Então, quando você redireciona um elogio para outras pessoas, você mostra que é bom, você demonstra que encontra valor em elevar outras pessoas. Isso também mostra uma autoestima sólida e também fica claro para os outros que você é alguém digno de respeito. Então, se você for olhar para outras pessoas que você admira, provavelmente isso é uma coisa que você admira nas outras pessoas, ou em algum líder, ou algum superior seu, ou algum diretor. Você admira o fato dessa pessoa reconhecer que ele sozinho não conseguiria fazer isso. Então, isso também demonstra um alinhamento entre a tua ação e um valor seu. A confiança silenciosa. Outra vantagem que as pessoas quietas têm sobre as pessoas barulhentas é a capacidade de ficar calmas, quietas, mas vai além de estar calmo e quieto. Ser introvertido, calmo e quieto nunca é o problema. Na verdade, a maioria de nós adora pessoas calmas. O importante é a linguagem corporal que você mantém enquanto está calmo e quieto. Então, se você está calmo e quieto, mas fica, parecendo tímido, com os ombros dobrados, ou ocupando o mínimo de espaço possível, então você não vai exigir respeito de ninguém. E ali também entra uma questão da pessoa sentir que você está numa troca, que a sua presença é valorosa. Então, quando você está quieto, você pode ter um olhar empático e ter uma linguagem corporal adequada, impondo respeito, um respeito ainda maior. Então, a gente respeita mais as pessoas quando elas aparecem juntas, mas não fale muito. Tenha certeza que você pode se relacionar com isso. Então, se você gosta de ficar quieto sozinho, isso não precisa mudar para você impor respeito. O que você precisa é de uma linguagem corporal adequada. Não significa que agora você precisa ficar tagarelando sobre todas as coisas, né? Então, de qualquer forma, algumas pesquisas indicam que as pessoas têm opiniões sobre você antes mesmo de te conhecer. Ou seja, no momento em que elas colocam os olhos em você, interagindo ou não, elas estão avaliando você. E essa avaliação moldará como eles veem quando você os conhece. Então, você pode estar presente, mantendo sempre uma linguagem corporal correta, de alguém que está presente, que está prestando atenção no que está acontecendo, com o peito aberto. Alguns exercícios físicos às vezes podem auxiliar a expandir o seu peito e manter a coluna ereta. E de repente isso é um investimento interessante a ser feito se, no teu caso, de repente ao longo dos anos você foi se fechando, né? Então isso é um hábito que também pode ser corrigido quando você coloca atenção nisso, né? Outra questão que eu sempre falo, manter o contato visual. Então, uma das maneiras mais fáceis de impor respeito sem precisar dizer nada é através dos olhos. Evitar o contato visual na interação social é um grande erro. Ele determina em grande medida como as pessoas veem você. Então, quando você evita o olhar de uma pessoa, algumas consequências podem ser desastrosas, né? Elas podem internamente se perguntar o que você está escondendo, podem julgar você como fraco, ou que você não tem interesse na pessoa ou na situação. Então, de qualquer forma, o resultado final é que seus olhos formam uma parte importante da sua reputação na interação social. E você não precisa dizer nada para usá-lo bem.
Ao simplesmente segurar o olhar de alguém com força, você está comunicando que não tem nada a temer ou esconder. Você os está confrontando abertamente. E a pessoa com quem está falando não terá escolha a não ser também lhe dar atenção e respeito. É uma forma de comunicação não verbal, e quando você olha alguém nos olhos, eles de alguma forma realmente sentem a força que vem de você. E é por isso que alguém que está mentindo para você geralmente achará difícil manter o contato visual. Gestos da mão. Bom, não tem muito a ver, mas tem um pouco a ver. O filme, eu costumo recomendar para os meus clientes o filme Grace de Mônaco. A pessoa que treina ela, ele faz uma comparação de como ela deve agir, de como ela agia antes do treinamento com ele. E uma das coisas que ele apontou foi ela ficar realmente gesticulando muito, né? Então, lembra, o objetivo aqui não é você ficar se comparando com ninguém. Porque fulano é assim. A gente, claro, pode modelar bons comportamentos, isso é bacana. Mas assim, não é porque alguém gesticula que você tem que gesticular também. E o fato de gesticular, né? Isso nesse filme ele explica bem também. Gesticular faz aumentar esse senso de insegurança interno, ansiedade, angústia, né? Então, mantenha-se ereto, cuide da sua respiração, mas lembre que o objetivo aqui é explorar as suas potencialidades ao máximo. Então, quando você sentir numa reunião, num lugar que você precisa falar, apenas levante a sua mão. E isso por si vai chamar a atenção das pessoas. E como você provavelmente não é uma pessoa que costuma falar, vai ter uma vantagem das pessoas terem curiosidade de ouvir você, dar atenção para você. E isso fará com que você participe de uma forma adequada, alinhada com a tua identidade. Quando você estiver então numa reunião barulhenta e precisar expressar seu ponto de vista, simplesmente levante a mão ou o indicador. E agora, se você é uma pessoa quieta, isso pode ser suficiente então para chamar a atenção de todos. E esse método também pode ser usado em um argumento para transmitir seu ponto de vista. Além do fato de parecer mais maduro e respeitável, você também ajudará a evitar que a discussão aumente. Não deixe de se expressar nas reuniões, né? Se você foi chamado para uma reunião, é porque a sua presença é importante, é válida. E não fique também se preocupando com a forma. Lembre sempre, eu sempre falo, o ritmo é mais importante que a velocidade. Então é importante você fazer de alguma forma e aos poucos essa habilidade ela vai sendo desenvolvida, lapidada. Então, ser capaz de impor respeito tem pouco a ver com a sua capacidade de chamar atenção. Receber atenção não é igual a obter respeito. O respeito é conquistado através da sua atitude. Apenas encontre uma forma de ser o mais você possível, de forma segura, tranquila e expressando as suas opiniões. E cada experiência dessa valerá muito para você e também para quem está ao seu redor. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se quiser, me conta o que você achou enviando um direct para @psicóloga Vanessa Sander. E para maiores informações sobre cursos ou agendar sessões online, pode acessar www.psicologavanessasander.com.br.